como eu concilio, né, o trabalho com o meu trabalho com o trabalho da Novo Tempo, né? Eu faço assim, eu trabalho à noite, quando eu chego pela manhã eu durmo um pouco, né, para descansar um pouco, almoço e geralmente eu faço o trabalho à tarde. Eu pego a lista, eu oro a Deus e escolho 5 nomes, ligo para essas pessoas e vejo se elas receberam o material que elas pediram da Novo Tempo. Meu primeiro contato com o Novo Tempo foi com a minha esposa, assistindo os vídeos da doutora Rosana Alves, só que a gente sem saber que ela era adventista. Daí ela descobriu, depois de um certo tempo, que ela era adventista, e aí eu comecei... E aí ela recebeu uma sugestão de vídeo do Rodrigo Silva, que aí eu acabei vendo e me interessei pelo canal dele. Quando eu estava assistindo o vídeo do Rodrigo Silva, no final ele ofereceu essa revista da Novo Tempo. Naquele momento eu não pedi para mim, eu pedi para minha esposa para eu matar uma vontade dela de leitura. Eu vi ali como uma válvula de escape para mim até chegar a outras revistas. No trâmite que eu faço para visitar essa pessoa, eu elaborei um presente para elas. E sempre eu falo desse presente que a Novo Tempo mandou para elas. Quem é que não quer receber um presente, né? E geralmente eu ganho as pessoas nessa situação, da visita em si. Como que eu conheci o Diego? Esse dia foi um dia também bem interessante. Nesse dia eu tinha chegado do trabalho, como geralmente eu faço as visitas no dia do trabalho, porque no outro dia eu tenho que trabalhar de novo, então eu tenho que descansar. Então eu aproveito esse dia. Então eu peguei os nomes aqui em casa, saí, orei a Deus e não encontrei 4 das pessoas. E eu percebi que o dele era do outro distrito, daqui do lado aqui do Tucuruí. E eu liguei para o Theo, que é o instrutor bíblico lá, né? Ele por algum motivo não atendeu. E ali na rua mesmo eu orei, pedi a Deus que aquele rapaz era para me visitar. E eu orei ali e fui até a casa dele e ele me atendeu muito bem. A revista, vamos supor, chegou numa segunda-feira. Quando foi na terça, o Willa chegou lá em casa. Ele chegou perguntando se eu tinha recebido a revista, só que ainda não tinha tirado nem a revista ainda do saquinho plástico. Ele tinha recebido o material um dia antes, ele não tinha nem aberto ainda o material que ele tinha pedido. E eu fui logo no outro dia. Eu fiquei bem assustado, porque o Willa é um moreno grandão, forte, e eu vi ele lá na frente de casa, em pé, já sabendo meu nome, eu fiquei assustado. Aí eu cheguei assim de longe, falei, quem é? Aí ele, eu sou o Willa, da Novo Tempo. E ao conversar com ele, percebi que ele tinha várias dúvidas teológicas. O sábado, vida após a morte, dom de línguas, ele tinha várias dúvidas. E ali mesmo, fiquei ali de 15 a 20 minutos em pé, no sol quente ali com ele, e falando ali, abri a Bíblia e falando já alguns textos bíblicos para ele relacionados ao que ele tinha dúvida. E ele gostou muito e eu ofereci o estudo ali. Só que eu topei achando que minha esposa não ia aceitar. E aí, quando eu cheguei com a minha esposa e falei, amor, é o seguinte, ele ofereceu um estudo bíblico, o que você acha? Aí ela aceitou. No que ela aceitou, eu fiquei em choque. Eu falei, poxa, legal, então vou deixar confirmado. E confirmou. Com 4 dias que a gente estudou a Bíblia, eu fiquei impressionado, mas foi 4 dias de estudos muito prolongados. A gente estudou aproximadamente de 1 hora a 1h30. No segundo estudo, que foi no caso no segundo dia, eu já estava praticamente decidido a conversão. Só que ainda não tinha comentado com a minha esposa, porque eu achei que isso ia ser um ponto de ruptura em casa. Eu achei que isso ia dar confusão. Aí eu falei assim para minha esposa, e aí, amor, o que você acha? Ela falou, olha, se você quiser ir lá pra gente visitar. Não é que ela falou isso, eu falei, senhor, o senhor tá trabalhando. E quando ele saiu muito, gostou muito do que ele ouviu do pastor. E ele já perguntou para mim, olha, por que tu ainda não me falou do batismo? Eu já vou falar com a minha esposa. E pro Willow, acho que ele estava até acostumado a fazer todos os estudos com as pessoas e não fazer um batismo ainda na metade do estudo, ele nem me ofertou. Aí eu fui, na primeira vez que eu visitei a igreja, e coincidentemente naquele dia estava o pastor. E naquele dia o pastor ele falou que quem quisesse se batizar e aceitar a Cristo naquele momento podia. Aí eu falei, mas como assim? Aí na saída eu estava com a minha esposa, aí eu falei, Willa, por que você não falou que eu já podia aceitar a Cristo? Por que você não falou que eu já podia me inscrever para o batismo? Aí ele olhou para mim, mas já? Eu falei, por que não? Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Aí
Ele falou, não, então vamos embora. Isso era no sábado pela manhã. Quando foi no sábado à tarde, ele já falou que queria batizar. Foi surpreendente. A Novo Tempo me ajudou para que um ser humano pudesse saber onde eu morava, e a Novo Tempo me é útil hoje para eu continuar aprimorando meu conhecimento. Mas a obra foi dada ao ser humano, e foi um ser humano que conseguiu me encontrar em casa e levar a palavra. Foi um ser humano que tirou horas do seu dia para fazer estudos bíblicos e conseguir levar a verdade. Então, para mim, isso é um trabalho fantástico, é um trabalho idealizado por Deus nos céus, né? E Ele nos usa para fazer esse trabalho. Eu fico muito feliz com isso.